Estamos de volta agora com o BEcast. A gente vai falar com o Santiago Nazarian. Ele é autor de 13 livros publicados pelas maiores editoras do país. O mais recente é O Viado Assassino, que saiu em 2023. 2023. Fé no Inferno, de 2020, que está aqui, depois a gente mostra. Biofobia, de 2014, e Mastigando Humanos, de 2006. Seu projeto literário é descrito como existencialismo bizarro, com uma mistura, uma combinação de literatura existencialista com cultura pop, sarcasmo e horror. Em 2003, ganhou o prêmio da Fundação Conrado Wessel, é assim que pronuncia? Isso. Conrado Wessel de literatura, com romance de estreia Olívio. 2007, eu vou perguntar sobre isso, viu, Santiago? Eleito um dos escritores jovens mais importantes da América Latina, pelo júri do High Festival em Bogotá, que na época tinha sido nomeada Capital Mundial do Livro. Em 2021, com Fé no Inferno, foi finalista do Jabuti do Oceanos e ganhou o segundo lugar do Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Além de escritor, é tradutor, roteirista e colabora em periódicos. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma alegria ter você aqui. Ricardo, quer... Não, só registrar. Um prazer em receber aqui o Santiago, que é amigo já. Embora ele seja jovem, ele é um amigo antigo. Já mediei mesa com o Ricardo. Santiago, a gente sempre faz a mesma pergunta para todo mundo. Sua história de leitor, sua história de escritor. Como é que é? Eu achei engraçado o que a Eunice estava falando, porque eu escuto muito isso, né? A minha família minha casa não era uma casa de leitores, né? Como ela falou. E a minha é contrário, assim, eu saí totalmente filhote dos meus pais. Eu venho de uma família de leitores, minha mãe fugiu de casa para casar com meu pai, que era artista plástico. Então, minha mãe vem de uma família armênia muito rica e ela fugiu para casar com um artista. Né? Então, foi meio história de um voto de pobreza, assim, né? As artes na minha família. Mas ela trabalhou em livraria, ela trabalhou na biblioteca José Mindlin. Então, sempre tive livros em casa. Meus pais se separaram, eu era muito pequeno, e minha casa sempre foi infestada dos quadros do meu pai, né, que é artista plástico. E pouco a pouco, os anos iam passando, minha mãe ia tirando os quadros para caber mais estantes. O Ricardo estava falando dessa coisa da gente que trabalha com livro, né, as estantes nunca são suficientes, né? E eu vi essa briga das artes plásticas com a literatura, assim. Acho que a literatura acabou ganhando, né? Ela ia tirando os quadros para caber mais estantes, mais prateleiras. Então eu cresci com livros em casa e com lombadas que eu não sabia muito o que significavam, né? Criança, assim, né? Suassuna, a pedra do reino. A canção do carrasco. Eu lembro muito de lombadas grandes, né? O arquipélago que eu li, o arquipelago, né, do Veríssimo. Então eu cresci com essas lombadas e conforme eu fui avançando na adolescência, eu fui descobrindo o que essas lombadas significavam. E muitos livros que se tornaram os grandes livros, né, da minha vida, sei lá, Morangos Mofados, por exemplo, livros que eu cresci com a lombada, mas eu nunca sabia o que significava. Quando eu entrei na adolescência, que você começa a ler literatura de adulto, lá com os 15, 16 anos, a minha mãe tirava os livros lá da prateleira, lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso lá. E você lia? E eu lia e não me identificava. E aí na adolescência eu namorei uma menina bissexual, que me apresentou pro mundo, pra vida, e ela falava, leia Oscar Wilde, leia Caio Fernando Abreu, coisas que tinha na minha casa, na biblioteca da minha mãe, mas que minha mãe não estava me apresentando, né? Morangos Mofados. Eu falo, nossa, esse livro, a minha vida toda eu cresci com essa lombada e agora eu tô vendo o que essa lombada, o que por trás dessa lombada, né? O que ela significa. Então então assim, ao mesmo tempo que os livros estavam lá, eu fui descobrindo meu próprio universo, né, como homossexual e como essa coisa da mescla mesmo do terror. Logo que eu entrei na adolescência, minha grande paixão era filme de terror, era videogame, eram coisas que não vinham do universo coisas da nossa época. Familiar, e não estava sendo apresentado a mim pela minha mãe, ou meu pai, ou os meus irmãos e tal, né? Eu sempre, assim,
houve sempre uma hipervalorização da arte na minha casa, então eu não sou nada daquela coisa de que meu filho tem que estudar para ser advogado. Era sempre assim, uma hipervalorização da arte. Eu fiz faculdade de comunicação, trabalhei uma época como redator publicitário, mas sinto que foi meio inevitável voltar, assim, sabe? Voltar para escrita literária. Com certeza, o maior orgulho que eu dei para minha mãe foi ter publicado, ter ganhado prêmio, né? Ter começado a publicar por prêmio. Minha mãe, eu acho que ela teria vergonha, por exemplo, se eu fosse, sei lá, funcionário público, se eu fizesse, sabe, se eu fizesse concurso. É um caso raro. É um caso raro. Todos, eu tenho vários irmãos, alguns só por parte de pai e tal, são todos artistas, né? Eu tenho uma irmã palhaça. Então foi meio que inevitável, assim. Eu tentei um pouco fugir, usar a escrita para ganhar dinheiro com a publicidade, né? Mas foi inevitável voltar. Ricardo, vai. Até porque tá um pouco em cima disso que ele acabou de falar, né? Em uma balada literária, eu já não me lembro o ano, tá? O Marcelino Freire formou uma mesa com filhos de escritores. Então era você, filho da Elisa Nazarian, a Estrela Neminsky, filha do Paulo Neminsky e da Alice Ruiz, e eu, filho do Ricardo Ramos. Deu treta essa mesa. Essa mesa deu treta, hein? Essa mesa deu treta. Os Leminski com a minha mãe eles não se deram muito bem. Não fizeram. Deu. E ser filho de escritor, para mim, era um saco na escola. Porque se eu escrevia alguma coisa boa, era porque eu era peixinho. Filho de peixe, peixinho é. O valor nunca era inteiro meu, ainda mais sendo neto do Graciliano, né? Como foi para você isso? Então, eu não tive essa experiência porque minha mãe começou a publicar depois de mim, né? Então ela não era conhecida como escritora. E ela é bem menos conhecida do que eu. Ela publicou só por editoras pequenas, ela tem uma prosa mais confessional. Com certeza eu tive essa influência dela, porque ela sempre trabalhou com livro, trabalhou em livraria, sempre escreveu, mas ela não publicava, ela não tinha, talvez, acho que foi mais o contrário. Quando eu comecei a publicar, né, que eu ganhei um prêmio, que eu comecei a carreira, que eu comecei a aparecer como escritor, eu acho que minha mãe que saiu do armário, saiu da estante. É isso que eu ia perguntar. E teve coragem de publicar, porque talvez legal. ela conheceu mais os bastidores, né? Ela conhecia como bibliotecária, como vendedora, né, livreira, mas ela não tinha experiência de escritura publicada. Ela publicou o primeiro livro dela, eu já estava no meu terceiro. Tanto que a orelha do primeiro livro dela é assinada por mim, né, porque eu já era conhecido, né. Eu tive uma repercussão muito cedo na minha carreira como escritor, acho que um pouco pela época, que tinha aquela coisa dos jovens escritores, né. Eu dei a sorte de ganhar um concurso na época que estava assim, né, qual é a nova geração? A bola da vez eram os escritores que eram os influencers da época, porque a internet era basicamente all type, né? Não tinha os youtubers, não tinha os novos. Começou, né, depois com o Fotolog, depois foi para os músicos, depois a internet foi ficando cada vez mais audiovisual, né? Os escritores perderam esse protagonismo de influencer. Mas na época era a vez da Clara Verbuck, do Daniel Galera, do João Paulo Cuenca, e eu caí de paraquedas, assim, nessa turma, eu não conhecia ninguém, mas por causa do prêmio. Então eu não tive esse peso, assim, da minha mãe, eu tive com certeza uma influência, como eu falei, de ter os livros sempre ao alcance, mas foi meio contrário. Só o bom gosto. Eu não tive... E você acha que você influenciou um pouco a coragem que ela tomou de publicar? Que legal, cara. Acho com certeza, porque ela sempre escreveu, né? Ela escreve muito antes de mim, porque ela, obviamente, bem mais velha, né? Mas eu não sei se ela tinha medo, se ela tinha receio. Depois, quando ela começou a ver como que funcionava, ela começou a publicar. E ela publicou 4 livros, né? Eu publiquei 14, 13. Eu tive agora no lançamento do último, que foi recente, muito, muito bom. Muito bom. Escuta, só complementando, Roger, porque essa balada teve algumas tretas, não foi só essa treta, né? Esse dia, né? Nessa mesma balada teve um momento de tensão entre o João Silvério Trevisan e um repórter, né? O repórter perguntou como era ser um representante da literatura gay. E o Trevisan ficou puto.
né? Disse que nunca tinha visto ninguém perguntar como era ser representante de uma literatura hétero. Que ele era escritor e não interessava se era gay ou não. Era escritor e ponto. Como é isso para você? Em um mundo em que os movimentos literários estão cada vez mais fortes, não seria interessante pertencer a um determinado grupo? Temos uma forte literatura LGBTQIA+, indígena, negra. Desejar não se enquadrar, embora justo, não vai um pouco contra a corrente e faz com que o autor perca oportunidades? Concordo totalmente. Eu já discuti muito com o João Silvério sobre isso. Ele é um homem branco. Imagina se ele fosse... eu sempre comparo com o Evandro Afonso, por exemplo, né? João Silvério, acho que daquela época pra cá, ele ganhou um protagonismo, assim, ele foi resgatado muito por ser um pioneiro da literatura gay, né? Eu acho que se ele fosse, né, um senhorzinho, escritor, hoje em dia, né, branco e hétero, talvez ele tivesse muito mais esquecido, né? De lá pra cá, o Trevisan fez propaganda de Doritos, né? Fez, literalmente. Então, eu comparo com o Evandro, né? O Evandro que brinca, se eu fosse gay, né? Porque não se encaixa. E hoje em dia tem muito essas pautas identitárias. Evandro brinca muito comigo. Ele fala, Ricardo, vamos ser nós dois gays? Não, e eu acho que comigo também tem isso. Assim, eu sou muito salvo no meio literário por ser gay. Porque, imagina se eu fosse um homem branco, hétero, nascido nos Jardins, em São Paulo, né? Talvez ninguém me levaria a sério, não me encaixar. E eu me colocam muito em mesa de literatura underground, de literatura maldita, não sei o quê. Uma vez eu fui para o México, convidado para uma feira do livro de Zócalo, da cidade do México, e o Brasil era convidado de honra. Eu falei, deixa eu ver quem são os convidados, porque sei lá, achei que ia ter o Inácio Loyola, o Ziraldo. Uma coisa tradicional. Aí só tinha uns nomes, tinha o Ferrez, tinha o Sérgio Vaz, umas pessoas assim, Angélica de Freitas, e aí tinha um recorte periférico, era uma coisa assim, autores negros, periférico. Falei, eu só posso ter entrado pela cota gay, né? E eu entro muito nessa coisa do maldito, do gay, do maldito, do underground, me colocam muito como autor maldito, e eu acho que tem um lado de cota, que assim, eu não sou, né, sou minoria por ser gay, que já se encaixa automaticamente, mas também eu acho o fato de eu ser gay me tornou uma pessoa mais underground, porque talvez se eu não fosse, né, eu crescido nos Jardins de São Paulo, fiz FAAP, né, das faculdades mais caras, elites, assim, de São Paulo. Só que esse universozinho Jardins nunca me bastou. Então eu sempre me relacionei com... Né, não me bastou em quantidade mesmo, porque né, quando você é gay, você já é uma minoria, você tem que expandir seus horizontes, senão você não acasala, né? Então, eu sempre me relacionei com gente da periferia. Saiu do Jardim. Aí fui morar em Londres, fui trabalhar de barman, e não tinha nem visto para trabalhar. Então, esse mundinho dos jardins não me bastou. Então, ao mesmo tempo que me colocam como underground automaticamente por ser gay, obviamente eu não faço gay padrãozinho de escrever narrativas bonitinhas sobre levantar os direitos dos gays, eu quero casar, eu e meu marido vamos adotar uma criança, sabe? Eu sempre tive esse lado B, né, até hoje eu sou um emo velho, mas eu era um adolescente gótico, né? Tô aqui, maquiado, cabeludo. Velho, ótimo. Então, mesmo dentro do meio gay, eu não me encaixo assim num padrãozinho, né? Então acho que tem isso sim de me salvar um pouco, de me colocar numa cota que estão usando hoje em dia, mas ao mesmo tempo eu também não faço exatamente o perfil gay padrão e não levanto muitas bandeiras, né? Eu não sou dos autores que... Hoje em dia a gente tem essa coisa a literatura tem que levantar bandeiras e quando chamam um autor gay,
querem que ele faça esse discurso de que não, os gays têm que ter os mesmos direitos do que os héteros, os gays têm que casar, não sei o que. Que eu acho, assim, que são bandeiras que eu tenho também, pessoalmente, que eu concordo. Só que eu acho que são bandeiras que não fazem sentido serem colocadas na literatura, porque você está pregando para os convertidos. Quem vai ler um livro de Santiago Nazarian já é a favor, entendeu? Dessa diversidade, já acha que os gays têm que ter o mesmo direito. Então, eu não acho que o livro, a literatura, é o lugar para levantar esse, entendeu? É diferente você falar isso numa novela das 8, ou você falar isso mesmo num podcast, como eu tô falando, e falar isso no teu livro que vai ler o teu público, né? Eu lanço um livro chamado Veado Assassino. Quem vai comprar esse livro? Então, não é um livro para ficar levantando, os gays têm que ter seus direitos, porque quem vai ler isso já concorda com isso. Só que as pessoas querem ler, concordar com o que elas leem. Querem ficar reafirmando. Elas querem ler o que elas já sabem, elas querem ler o que elas concordam. Se você faz um livro que contesta um pouco, que provoca, que é sarcástico... Que é o caso. Não é a melhor escolha hoje em dia, assim. Com certeza eu estaria muito melhor em termos de carreira e tal, se eu tivesse levantando as bandeiras que todo mundo levanta e as bandeiras que eu mesmo concordo e defendo pessoalmente. Só antes da gente entrar, porque isso é a porta de entrada pro livro, né? Pro Veado Assassino. A porta de entrada para as drogas. É a porta de entrada para esse livro. Mas antes, eu só queria perguntar uma coisa. Na verdade, duas. Quando seu nome entrou para Bogotá 39, né? Era 2007. São quase 20 anos de lá para cá. As expectativas, as esperanças, porque ali você tinha lançado o seu primeiro livro não fazia muito tempo. Não fazia muito tempo, mas eu já estava no quarto livro. Já estava no quarto livro. Então você estava como promessa. Hoje, 20 anos depois. A promessa não se cumpriu. Eu nunca entendi muito como foi feita aquela eleição. Era eu, a Verônica Stiger. A Verônica, o Cuenca. O Cuenca e a Adriana Lisboa. Exatamente. Eu acho que, naquela época, eu e a Adriana Lisboa, a gente já tinha publicado mais. A Verônica e o Cuenca, acho que estavam no primeiro livro ainda. Acho que é. E nunca sei como que eles escolheram, porque era uma eleição de 39 escritores de até 39 anos, representando a América Latina. Então, e a gente viajou muito, eu viajei para Espanha, viajei para América Latina toda. Foi uma turnê com essa turma, assim. Então, eu não sei muito como foi escolhido, mas dei sorte de ter sido escolhido. Mas talvez não tenha sido o auge, talvez cheguei, assim, foi o ápice, mas eu já vinha numa construção. Eu publiquei meu primeiro livro em 2003, eu publiquei em 2003, 2004, 2005, 2006, e 3 meses depois de publicar meu primeiro livro, eu estava na primeira Flip, na programação principal, né? Porque isso que eu falei, que eu dei sorte, eu ganhei um prêmio, e aí tava essa coisa de jovens escritores, a Flip tava começando, e sempre foi um evento muito da Companhia das Letras, e a Planeta tava entrando no Brasil, né? A editora Planeta, que é um grupo espanhol, tava entrando no Brasil e não tinha autores para colocar na Flip, que já ia começar grande. E aí ela falou, vamos colocar autores jovens, falar que a gente está investindo em jovens autores, e aí a gente consegue encaixar eles na programação. Que foi, no caso, eu e o Cuenca, e o Chico Matoso. Então, 3 meses depois de publicar meu primeiro livro, eu estava na primeira Flip, aí depois fui no Jô 4 vezes. Então, o Bogotá, eu já era conhecido quando eu fui eleito, né, do Bogotá. Então eu tenho um percurso, assim, talvez não muito comum, porque eu tive uma projeção muito cedo, logo no começo da carreira. Por isso, né? Por essas coisas que eu falei. Eu era jovem, mais bonito, né? Também tinha muito isso. Muito mais energia. Tinha muito. Eu acho que teve muito isso também da minha imagem, né? Que é a mesma imagem que eu tenho hoje, mas jovem, eu representava muito aquela geração emo. Acho que teve isso, principalmente em segmentos não literários, como o programa do Jô, eu virei um it boy, assim, um representante do emo na literatura. Escritor, com uma dimensão intelectual. Cabeludo, tal, né? Então, acho que teve isso. E aí, só que aí, né, a gente vai envelhecendo e tal.
Então, eu fui perdendo os holofotes que eu tinha, né? Aquele visual que é o mesmo até hoje. Hoje em dia não está representando nenhuma geração. Aquele sarcasmo que era bacana, não sei o que, hoje em dia não é o que as pessoas gostam, as pessoas querem bandeira. Então, eu fui me tornando um autor cada vez mais underground, não porque eu fui pesando a mão, porque eu fui ficando mais pesado, mas porque o mundo foi ficando mais panfletário, foi, né? Pouco mais careta. Muito mais careta. Eu vejo umas coisas que eu falo no programa do Jô, assim, impossível, sabe? Hoje. Impossível ir ao ar hoje em dia. Né, eu falo de livro da história de incesto, que o pai assistia um filme pornô porque para se masturbar, eu não usava nem essa palavra, pensando no filho que morreu. Eu falava isso no programa do Jô e ao ar, e o Jô amava, assim. Te dava corda. Ele me chamava, toda vez que eu lançava livro, ele me chamava porque ele adorava. Isso, hoje em dia não iria ao ar. Então eu fui me tornando cada vez mais segmento. Por sorte, eu consegui continuar publicando por editoras grandes, né? Mas eu acho que isso está cada vez mais difícil para mim. O último livro foi muito complicado. Então, vamos a companhia, de discutir, sabe? A companhia queria puxar mais para a bandeira. Você quer falar? Porque é um pouco em cima disso, tá? Mais 2 anos, você chega aos 50. Você é de 77. Não é mais o jovem escritor que chegou chamando muita atenção, conquistando a Companhia das Letras, por ser, na minha opinião, aí é a minha opinião, um grande escritor. Não sei se a Companhia das Letras reparou nisso. Tá? Eu sou muito fã, por exemplo, desse livro aqui, Neve Negra. Neve Negra. Que você mesmo disse que não é um livro que chamou tanta atenção. Né? Só para citar o livro seu. Como está sendo para você esse caminho para a maturidade? Olha, eu não estou na pior fase da maturidade, porque, putz, eu sempre tive esse pacto com a juventude, sempre continuo achando que essa hipervalorização da maturidade na literatura não faz muito sentido, porque eu espero estar me tornando um escritor melhor e tal, mas eu acho que com o tempo você ganha algumas coisas, mas você perde outras, uma espontaneidade, uma paixão, sabe, uma criatividade. Eu discordo dessa coisa de quanto você, né, o escritor quanto mais velho, né, aquela coisa, escritores jovens envelheçam, aquela coisa, né, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Porque eu acho que tem uma coisa da juventude que é muito bem-vinda na literatura, e eu acho que é uma coisa que a minha geração trouxe, porque não estavam tantos jovens escritores escrevendo, né? Mas tem grandes correntes na literatura feitas só por jovens, no romantismo, né? O romantismo, eles morriam aos 20 e poucos anos. Então, eu sempre tive essa coisa mesmo de trazer algo novo, de trazer esse vício da juventude para a literatura. Então, aos 30 e poucos anos, eu já estava me sentindo velho, já tive crise de meia-idade, já escrevi um livro sobre isso, que chama Biofobia. Então, eu não tô assim, eu acho que eu já tô mais em paz, mais aceitando o processo de amadurecimento. O inexorável. Exatamente. Até porque eu, assim, das minhas grandes paz que eu tenho comigo, mas é que eu aproveitei minha juventude até o talo, assim, viajei muito, trepei com todo mundo. Sexo, drogas e rock and roll. Muitas drogas e tal. Então, hoje em dia eu não tenho mais esse pique, sabe? Não saio mais de balada. Eu aproveitei, viajei muito, né? Vários países e tal. Então eu não tenho essa coisa de, queria fazer, mas tô velho. Não, assim, eu, tipo, sinto que eu tô velho e, não durmo cedo. Mas claro que às vezes pesa, né? Às vezes... Para mim, acho que pesa não tanto também, hoje em dia, o envelhecimento ou a maturidade. Para mim, pesa você não ser mais novidade, né? Então, às vezes porque acho que na literatura não valoriza necessariamente a juventude, mas como qualquer mídia, qualquer arte, você valoriza a novidade. Então, se você surge com 60 anos, tipo uma Carla Madeira, né? É a autora da vez, o Itamar, que surgiu com 40 e poucos. Então, isso, assim, de não ser mais uma novidade, né? De você tentar
já ser notícia passada, isso me incomoda mais do que o envelhecimento em si hoje em dia, porque eu não tenho mais, eu tenho preguiça, teria preguiça de ser jovem, sabe? Se eu, sei lá, se virar uma noite, jogassem uma mágica em mim, eu aparentasse ser jovem hoje em dia, não ia ter saco de ir pra balada, pegar fila pra pagar comanda, sabe? Não dá mais, já fiz muito. Escuta, vamos entrar no último livro? O Viado Assassino. Para quem não conhece, vou dar um panorama. O pai do protagonista é negro, conservador, de direita, dono de bar. E se chama Luiz Inácio. A mãe é branca, descendente de alemães, professora do ensino fundamental, religiosa. Esse casal tem 2 filhos. O protagonista, porque para quem não conhece o livro, ele é escrito só com diálogos, né? Então a gente não tem propriamente um narrador falando. Então, o protagonista é não binário que assassina, surpreendentemente, um presidente conservador de direita. E a irmã é uma mulher trans, né? Jovem, bem jovem, os 2 são bem jovens. Eu tenho uma pergunta direta, assim, a queima-roupa. Essa família, que quer ser, pelo menos na sua origem, a família tradicional brasileira, essa família é o Brasil? Nas suas mais profundas contradições? Eu acho que eu fiz um mashup, assim, uma gênese da esquerda, né? Uma geração, esse adolescente que não sabe nem muito o que ele é, mas que é uma geração mais... que sabe mais o que precisa atacar do que quer defender, sabe? Uma geração que tá sempre atacando, reacionária por causa disso, assim, porque tá sempre pronta para atacar e não sabe muito o que defender. Eu escrevi esse livro no começo de 2022, quando já se tinha a impressão de que Bolsonaro era uma página virada, que o Lula vai ganhar no primeiro turno, depois de tudo que aconteceu, de pandemia e tal. Ganho. Tá ganho. Então, eu escrevi já pensando, o livro eu escrevi em 2022, vai sair em 2023, já vamos ter o Lula. Então, assim, é isso, o presidente de extrema-direita está morto, né? O livro começa já, não é um spoiler que você deu, né? O livro começa, sim, um adolescente não binário matou o presidente de extrema-direita. Então vamos entender por que isso aconteceu, né? Até que ponto ele é culpado, ele também faz parte dessa escalada de ódio. Era muito isso, uma autocrítica da esquerda. Na época eu estava namorando um menino não binário que foi se descobrindo uma mulher trans, então eu acompanhei, eu tinha essa mulher trans nascendo dentro da minha casa. Mais jovem? Bem mais jovem. Bem mais jovem. Era o Murilo? Não, era... O Murilo foi depois. Né? Era a Thalia. Hoje em dia é Thalia, né? Não, o Murilo foi bem antes. O Murilo foi casado 6 anos e tal. E foi um pouco isso. Eu fui casado 6 anos, monogâmico, lá com um chefe de cozinha e tal, que o Ricardo conheceu. E eu me separei às vésperas da pandemia, assim, né? E tava com 40 e poucos anos e voltei para o mercado, né? E fui... Depois de 6 anos, sim. De peito aberto. Depois de 6 anos, ficando só com uma pessoa, sem aplicativo, sem nada. E fui reencontrar. E eu, solteiro, 40 e poucos anos, emagreci, né? Era casado com chefe de cozinha. Então, quando eu separei, eu tava pesando mais de 100 quilos. Aí, malhei, emagreci horrores, voltei pro mercado, comecei a pegar um monte de menino. Sarado. Né? Menininho de 20 anos, não sei o quê. Só que eu venho dessa geração, dessa escola gótica, dos góticos, né? Que pinta o olho e tal. E os meninos que eu comecei a pegar, lá, isso aí foi 2020, 2019, 2020, essa nova geração que eu encontrei, os andrógenos, que na minha época eram os andrógenos, os góticos, eram os não binários, né? Os não binárias, que estavam tudo meio em processo de transição. Então eu fui tentando entender quem era essa geração, né? E eu lá com 40 e poucos anos, levando uns meninos de 20 para casa, né? Esse menino que hoje em dia é uma mulher, ele tinha 23, acho que eu tinha 43, 44. Então foi... Também tentar compreender essa geração, era muito um retrato dessa geração,
que fala que é muita gente não binária, né? Então foi uma crítica, assim, um fogo amigo, porque eu estava vivendo aquilo, fui tentar compreender, também fazer uma autocrítica. Acho que muita gente esperava uma fanfic de esquerda, né? Matamos o presidente. Mas era isso, assim, eu já escrevi falando, não, essa página tá virada, então vamos... Até que ponto a esquerda ajudou a colocar Bolsonaro no poder? Em que medida ela reproduz formas do mesmo Exatamente, discurso? de cancelamento. Isso está muito claro no livro, para quem lê bem. Mas as pessoas... Não foi um livro também que as pessoas gostaram muito. E mesmo a editora, a Companhia das Letras, ela sempre tentava puxar para ser mais engajado. Texto de quarta capa não pode colocar isso, assim, não pode. Não era, e aí passou por processo jurídico, a editora mandou para o jurídico para avaliar se ia dar problema. Tive que mudar muita coisa, tive que negociar muita coisa. Aí vinha o editor falar: eu mostrei para um gay aqui dentro da editora e ele achou isso problemático. Eu mostrei. Então, era assim, sabe? Isso vai incomodar a esquerda, isso vai incomodar a direita, isso vai incomodar sei lá o quê. Eu lembro que tinha uma coisa na quarta capa que falava assim, seria ele um incel, um herói, não sei o quê. E aí teve um massacre em escola, não pode colocar herói, não pode colocar incel herói, porque não pode, porque aí... Vai associar o incel com herói. Então, sabe, não era só uma patrulha de direita que eles estavam com medo, sabe, dos bolsonaristas. Era... querer agradar todo mundo. Isso, assim, é um grande problema que a literatura está enfrentando hoje em dia. Medo de processo. Não pode colocar, sei lá, não pode colocar estátua da Havan, não pode colocar. É isso que você falou, já é o jurídico dando palpite no texto, jurídico, né? Eu tive muito isso nesse último livro. Então, foi muito problemático. E aí eu falei, eu tô me tornando um autor impublicável pela Companhia das Letras, porque... hoje em dia é isso, tem que... Não pode incomodar a esquerda, não pode incomodar a direita, não pode incomodar o mercado, né? Uma censura muito mercadológica, eu acho, que a gente vive. E os leitores? Então, os leitores, eu acho que é o que eu falei, pra mim não fazia sentido ficar pregando, assim, né? Bolsonaro tem que morrer, o presidente de extrema-direita tem que morrer. Não acho que... Não fazia sentido pra mim isso, porque era o que... era o senso comum de quem vai comprar um livro chamado Viado Assassino. Então eu queria provocar. Eu queria falar, mas até que ponto... fala que é não binário, mas vamos questionar aqui. O próprio conceito de não binariedade parece que já pressupõe que o masculino é muito fixo e o feminino é muito... Sabe? Eu me considero um homem cis, mas eu pinto o olho, tenho cabelo comprido. Eu poderia falar, não, eu sou não binário, porque eu não me enquadro a imagem de homem, mas, sabe, não acho que o que faz você ser homem é isso. Então, são coisas que eu questionei, assim, mas como um fogo amigo, uma provocação mesmo como uma autocrítica. Mas eu acho que muita gente se incomodou. Acho que te encheram o saco, o público? Muita gente não gostou do livro. Quando eu estava prestes a publicar, um monte de gente fala assim, putz, vai ter problema com esse livro. Cuidado. Com os bolsonaristas, com a ameaça de morte. Não tive nada. Você não tem ameaça de morte se você... Até porque eles não leem, né? Não leem, não chega nele. Se saía uma matéria na Folha, alguma coisa assim, aí tinha uma pessoa ou outra que xingava. Quando a Companhia das Letras divulgava o livro nas redes sociais, muita gente xingava. Tanto que a companhia parou de divulgar a sinopse. Ela começou a falar, esse é um livro escrito só por diálogo. Ela não colocava mais a premissa do enredo, de um jovem não binário que matou o presidente de extrema-direita. Ela começou a divulgar o livro sem isso, porque não queria perder seguidores, sei lá, Mas é isso hoje em dia, assim, essa censura que eu falo muito, que é uma merda, né? Você tem que agradar a todos os públicos. Eu falo, em vez de ser livre de censura, tudo tem que ser censura livre. Tudo tem que, né? Não tire as crianças da sala. Então, assim, não foi um livro muito bem... tem, claro, gente que ama esse livro e tal, mas não foi um dos meus livros mais prestigiosos, né? O Fé no Inferno, por exemplo, que é o livro anterior, ele é um livro que eu levanto mais bandeiras de minorias e tal, porque a gente estava em pleno governo Bolsonaro, e
E eu estava tratando do genocídio armênio, então eu quis fazer paralelos com perseguição de minorias atuais. É um livro muito mais engajado. Muito mais político no sentido amplo. E as pessoas também falam que é um livro mais maduro, porque tem um tema, né? Um tema maduro, que é genocídio armênio, perseguição de minorias e tal. Mas é isso, eu tinha acabado de fazer um livro maduro, que foi finalista do Jabuti, que foi finalista do Oceanos e tal. E eu queria provar para mim mesmo que eu ainda podia ser inovador, contestador. Então também fazer o livro só diálogos. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. Teve gente que falou isso. Eu acho que seria muito mais legal o livro se tivesse um narrador, se não fosse só diálogo. Mas é porque querem dirigir a coisa. Mas eu já tinha feito 12 livros assim. Queria fazer um livro com só diálogo, queria experimentar. E só diálogo deixa também as personagens falarem por si, né? Porque a gente só tá falando do menino assassino, a gente não tá falando do interrogador, que depois vai se revelando outras coisas. E tinha um pouco isso de proteção, porque as pessoas confundem muito a voz do narrador com a voz do autor, né? Então, se tivesse alguém contestando, o narrador estivesse contestando, sendo sarcástico, as pessoas poderiam achar que é a minha visão. Como tá tudo na boca dos personagens, é o que fica mais claro que é o que os personagens pensam. Que é ficção. Ricardo. Vou tentar aqui. Se você não quiser responder, você fala, não vou falar sobre isso, tá? Você recentemente teve... Você perguntou até do meu ex. Você... Eu sou um fofoqueiro. Eu não falo mais sobre esse ex. Eu sou um fofoqueiro. Você recentemente teve um estranhamento com um escritor que está muito famoso, né? E esse escritor rebateu de uma maneira meio violenta, meio grossa. Você quer falar disso aqui ou acha melhor não? Você está falando do Jefferson Tenório. Quando começou a ter toda essa questão da censura dos livros, o Jefferson Tenório, porque o interior do Paraná, sei lá onde, proibiram o livro dele, que estava vendendo milhões, né? Aí fala, proibiram meu livro. Aí o livro vende 200% mais e tal. Quando começaram a companhia falando, somos contra a censura, Jefferson Tenório, papá, que eu acho um grande escritor, e li o Avesso da Pele, gosto e tal, mas eu comecei a falar, não estão tocando no que realmente é censura hoje em dia, no verdadeiro problema, uma coisa que tem há muito tempo em literatura infanto-juvenil, né, de que você não pode desagradar. Literatura infanto-juvenil tem há muito tempo isso, os leitores sensíveis, não pode, isso aqui não pode porque os pais evangélicos não vão gostar, os pais de esquerda não vão gostar. Então, os gatilhos. E eu senti, no livro mais recente, O Véu do Assassino, eu senti isso já dentro da editora e tal. Então eu comecei a achar tudo meio hipocrisia e comecei a falar nas minhas redes sociais sobre a verdadeira censura, essa censura de mercadológica, que você não, né, que você tem que levantar a bandeira, você não pode ser contestador, você não pode ter o papel da literatura, que é contestar e provocar, você tem que falar o que o público leitor, livreiro de esquerda quer ouvir e tal. Isso de direita também, né? Tem que falar o que agrada a todos os públicos. E eu comecei a colocar nas minhas redes sociais, e aí alguém da Folha viu e falou, eu escrevo assim, ocasionalmente para a Folha, eles pediram um texto, e eu falei o que eu achava mesmo, que era uma censura, não era uma censura tanto de aspecto político, era mais mercadológico, né? É o que pode ser cancelado tanto de esquerda quanto de direita, o que você perde seguidores, então, e que o Jefferson Tenório não tinha que me solidarizar, eu tinha que mais me admirar dele conseguir vender horrores, que o discurso dele é totalmente alinhado ao que é considerado literatura de bom gosto hoje em dia, né, panfletária, questão racial e tal. E publiquei isso na Folha. Porque eu acho que essa é a minha função como escritor, sabe? Se eu não tenho nada para falar de diferente, eu não falo. Não vou ficar falando... Eu detesto, assim, ficar ecoando as pautas do momento. Eu fico com a fama de polêmico porque eu só falo quando eu acho que eu tenho algo novo, algo diferente para falar.
E falei isso, que eu tinha que ser mais admirado do que, né, do que oferecia mais a minha admiração que minha solidariedade. E ele ficou puto, achou que eu tava minimizando a censura dele, e saía em todo lugar, que assim, que depois da censura ele tinha vendido 200% mais. Enquanto isso, a companhia tava escondendo a sinopse do meu livro, porque para não, sei lá, para não perder seguidores, para não ter comentário ruim, não sei. E aí, quando saiu a matéria na Folha, ele me escreveu: Santiago, você está com problemas, você precisa não sei o quê. Depois me bloqueou. Achei super infantil, assim. E eu falei: você não concorda? Então vamos discutir, vamos debater. Ele me bloqueou. Mas assim, né? Ele tá na ascensão agora, ele tá numa fase que eu passei, ele não teve a maturidade ainda de subir, descer e ver que ele tá, né, sei lá, no momento que tá se achando, que ele tá, né, os melhores escritores do século. Enfim, eu tive também essa época de ascensão, assim. Então ele é o escritor da vez e não tá querendo debater, não tá querendo ser, né, contestado. Talvez também na época tivesse muito dolorido para ele a questão da censura, não sabe, porque é uma escola e tal. Mas enfim, ele é o autor da vez que vende, sabe? Eu acho que a gente precisa chamar atenção para outras tipos de gente que não está sendo nem publicada porque não está em conformidade com o discurso. É isso que eu queria perguntar. Essa história, eu adorei a expressão censura de mercado. Acho que ela sintetiza muito, não é tudo, mas muito do que tem acontecido. Será que a gente consegue? Eu não vejo horizonte para superar essa censura de mercado. Eu só vejo isso se aprofundar. Não vejo soluções. Você vê soluções? A Cris Judar, por exemplo, veio aqui. Eu não sei se você acompanhou. Ela, na pesquisa dela, na pesquisa acadêmica, ela está procurando autoras que estão tentando escapar do mainstream, do mercado. Também não é só por isso, mas também por isso. Publicando por editoras muito pequenas ou fazendo edições próprias, exatamente para escaparem dessa censura. E tirando esse caminho, que é interessante politicamente, mas que atinge um público muito reduzido, eu não consigo ver outro. Você vê, Santiago? E mesmo na autopublicação tem a coisa do cancelamento, né? Eu falei, tem um caso recente que é uma autora australiana que escreveu um livro hot, assim, livro de literatura super comercial, hot, mas que tinha uma coisa de pedofilia, uma menina, uma criança que se envolvia com uma... E ela foi presa. É mesmo? Acho que ela autopublicou o livro, então não passou para uma editora. E ela foi presa na Austrália por apologia, né? Essa palavra perniciosa, que a gente não sabe muito o que significa, né? Apologia. Então, eu acho que você pode tentar contornar também com a autopublicação e tal, mas aí você é sujeito ao cancelamento. Uma perseguição policial mesmo, né? E tem... jurídica, sei lá. Você o livro não vai chegar nas pessoas. Exato. Não só porque é uma editora pequena ou autopublicação, mas porque... Eu sempre cito esse exemplo. O Rafael Montes, que é um autor best-seller e tal, de policial. Hoje em dia ele censura o título do próprio livro dele, o primeiro livro dele, Suicidas. Quando ele fala sobre esse livro, escreve sobre esse livro nas redes sociais dele, ele troca a letra I do Suicidas pelo número 1, porque senão não o rola. algoritmo não entrega. Então, sei lá, você pode se autopublicar, mas se o teu livro fala de suicídio, daí a Amazon não vai entregar, não vai... O Instagram não vai deixar, não vai dar visibilidade. Exatamente. Eu ainda não me censuro em nada, eu falo palavrão, eu falo não sei o quê, mas eu tenho 5 mil seguidores, que é nada hoje em dia, né? Fico pensando até que ponto eu deveria não falar, entendeu? Trocar. Eu não quero me sujeitar a ter que trocar letras por números. No título do livro. Eu tenho um livro que chama Veado Assassino. E algumas pessoas falam pra mim, meio brincando, mas meio a sério, que o assassino é mais problemático do que o viado. Porque com certeza. Quando eu fiz o Veado Assassino, eu fiz questão de ser veado com um E pra remeter ao bicho, e falei muito pra companhia, vocês têm que colocar o bicho na capa,
porque senão pode ser barrado como discurso de ódio, você parece um xingamento. Remete, coloca como se fosse um bicho. Ali. Como se fosse um bicho assassino, um urso assassino, veado assassino. E a companhia topou super e tal, e o livro saiu com um veado na capa e tal, mas talvez o problema maior fosse o assassino. Eu acho, por exemplo, na época que a companhia publicou esse livro, ela publicou também o Presidente Pornô, aí o Veado Assassino, o Gótico Nordestino. Eu lembro que quando eu apresentei o livro que já chamava Veado Assassino, eu falei, olha, o título, se a gente colocar um veado meio com, assim, já preparado para... Já pisando em ovos. Pisando em ovos. E eles amaram, não teve nenhum problema com o título. Hoje eu acho que eles não publicariam um livro com esse título. Isso faz 2 anos, né? Acho que nesse pouco tempo eles não publicariam um livro com o título Presidente Pornô, Veado Assassino, exatamente por isso, por essa censura mercadológica de redes sociais. Por exemplo, as coisas que eu tô falando aqui, que você vai colocar no YouTube, eu não sei até que ponto o YouTube não vai entregar esse vídeo, é bem né? possível. Porque as coisas que eu tô falando aqui. Falamos assassino, falamos um monte de coisa. Você vê podcast, as pessoas vão colocar pi. Talvez vocês devam colocar um pi. Não, eu combinei com o rapaz que cuida das nossas redes que a gente não vai fazer isso. A gente quer entregar pelo menos o que as pessoas falam aqui. Pois é, mas é isso. É por essas que eu vou me tornando cada vez um velho underground, entendeu? Eu não era um jovem underground, eu era um jovem mainstream, né? Tava nas editoras grandes, tava no programa do Jô e tal, tava no programa da Adriane Galisteu. Hoje em dia eu tô, sei lá, né? Tô nos podcasts aqui, tô... Mas assim, eu acho que eu tenho que fazer o que eu acredito. Como eu falei, eu trabalhei com publicidade, eu me formei em comunicação, eu vejo gente lá como a Tati Bernardi falando que veio da publicidade, então ela sempre usou isso porque ela queria fazer livros que vendessem, né? Ela queria ser uma autora que vende. Para mim foi o contrário, eu saí da publicidade para fazer o que eu acredito, porque para mostrar esse mundo, essa visão de mundo que eu acho que é um diferenciado, algo novo, trazer algo diferente. Então para mim não faz sentido tentar fazer uma literatura que está mais nos conformes, com as pautas do momento, que vem. Para mim, o interesse é fazer o que eu acredito. Aí as ondas mudam, né? Então, daqui a pouco, sei lá, daqui a 20 anos, 30 anos, o sarcasmo tá em alta. O Santiago é o pai do recuperar. O pai do sarcástico, sei lá, mas eu vou continuar fazendo o que eu acredito. E é isso, e hoje em dia também fica mais fácil fazer uma autopublicação, né? Eu tenho um livro juvenil, infanto juvenil, chamado O Príncipe Precoce, que foi vendido para uma editora grande, infantil, só que aí não saía, porque difícil vender para escola. Aí eu joguei na Amazon, é o único livro que eu tenho, que eu fiz uma autopublicação. Porque é um livro sobre um adolescente que faz 15 anos e ganha uma espada, e o pai fala, agora vai pegar a princesa do reino inimigo, e aí o menino vai com a espada, descobrindo o poder da espada dele. Também é um livro sobre a puberdade. Tem uma imagem fálica aí? Uma imagem fálica, é um livro sobre a puberdade. Só que, não dá pra vender isso pra adolescentes hoje em dia. Então, eu fiz o que eu queria, coloquei na Amazon, não vendeu nada, mas pelo menos eu fiz o livro que eu queria fazer. Pra mim, assim, se não é pra fazer o que eu acredito, o que eu quero fazer, então, eu vou voltar pra publicidade, eu faço já várias coisas que eu não acredito, como tradutor, eu já escrevi livro com pseudônimo, porque eu não acreditava, porque a editora me deu um tema, falou, você não quer fazer? Pode fazer com pseudônimo. Fiz, publiquei com pseudônimo, então é isso, agora para fazer com o meu nome, para o meu projeto literário, o Existencialismo Bizarro, tem que ser o que eu acredito. Perfeito. Ricardo, estamos indo pro fim. Só uma curiosidade. Você se declara um solitário. E eu não sei porque eu penso nisso. Talvez porque eu não goste de lá. Mas você já morou em Helsinki e me contou que foi uma experiência muito ruim para você viver em Helsinki. E eu associo isso, não sei porquê, com solidão. Eu acho que a Finlândia é um país muito solitário. Como que é essa coisa da solidão para você? Eu vi a Eunice falando, né, dos grupos, de participar dos grupos. A minha escolha pela literatura foi totalmente pelo individualismo.
acho que mais solitário, eu sou muito individualista. Eu passei por aquela fase na adolescência, que estava tentando um pouco fugir das influências maternas e tal, então eu fazia faculdade de comunicação, aí dirigi um curta-metragem, fazia umas performances de body art me cortando, como adolescente gótico que eu era. Só que uns 19, 20 anos, eu tinha banda, eu tocava teclado numa banda de glam rock. Só que com uns 20, 19 anos, eu também escrevia, porque, né, eu gostava de ler, tinha livros em casa, e eu optei, assim, foi muito consciente, assim, uma escolha muito consciente pela literatura, porque para eu poder trabalhar sozinho. E não precisa, né, uma arte que não precisa de consenso, não precisa, hoje em dia precisa cada vez mais consenso, mas assim, foi uma escolha de poder fazer do meu jeito, e eu achava mesmo que era uma arte que beneficiaria os individualistas, os solitários. E hoje eu vejo que os escritores que se dão melhor são aqueles que conseguem formar alianças, né? Se gostam de se relacionar. Sei lá, né? Ver pessoas como o Marcelino, o Freire, o próprio Rafael Monte. Pessoas que gostam de estar em grupo, que gostam de... Participam da UBE. Para mim nunca fez sentido. Sempre foi uma escolha por uma carreira solo, né? E eu sou super, né, moro sozinho há anos, agora há 3 anos que eu tô solteiro, que eu mal me relaciono com o próximo. E acho que a escolha pela Finlândia também foi um pouco... Eu já tinha ido na Finlândia algumas vezes, viajando, assim, fazendo mochilão e tal. Eu sempre quis ficar lá um tempo. Em 2011 eu fui convidado para Frankfurt, já tinha passagem lá para Alemanha, lá do lado, tava com uma graninha e tal. Eu falei, aí tinha uma amiga minha finlandesa, porque eu já tinha ido para Finlândia, né? Ela falou, acabei de comprar um apartamento aqui, você não quer... Eu tô indo para Tóquio, você não quer ficar uns meses aqui e tal? Eu falei, vou aproveitar e alugar o apartamento dela e ficar lá. E eu trabalho em casa, né? Eu faço tradução, essas coisas que eu poderia fazer de lá. E aí eu vivenciei a verdadeira solidão, né? Porque uma coisa é ser solitário no Brasil, e eu trabalho sozinho, trabalho em casa, mas saio, vou pra academia, e por mais que no Sudeste não seja tão forte quanto no Nordeste, essa coisa, mas o brasileiro é mais, você vai comprar uma padaria, a pessoa vai puxar papo com você, né? É mais coletivo, assim. Finlândia não, né? É um povo muito silencioso, as casas, né? Meu apartamento era todo isolado por causa do frio, então você não escuta vizinho, você não escuta barulho de fora. Passei dezembro lá, que era praticamente não tem dias, escuro. Então era a solidão potencializada, assim, ao máximo. Foi uma experiência máxima. Então, aí eu senti o meu lado brasileiro, assim, né? Que era isso, escuridão, isolamento acústico, isolamento físico, porque aí começa a ficar muito frio, as pessoas saem pouco. Eu tava trabalhava em casa, saía basicamente pra academia ou pra balada, pra bar, pra coisa assim. Então eu não tinha uma base lá, um grupo de amigos. Então foi super complicado. Aí bebia horrores, mas a Finlândia está a base é quase um país socialista, né? A base do socialismo, e até o álcool é vendido pelo governo em lojas chamadas álcool. E é caríssimo para controlar os abusos. Para controlar o alcoolismo, né? O pessoal vai para Estônia para comprar bebida. Né? Pega as ferries para comprar, porque é tax free e tal. Então era caríssimo também. Eu gastei, sei lá quanto eu gastei pra bebida, porque eu ainda só bebo vodka, destilado, eu não bebo cerveja. Então eu gastei horrores. Eu falo que o socialismo tentava impedir o meu alcoolismo, mas o capitalismo potencializa. Muito bem. 2 perguntas rápidas. Tem novos projetos? Fala deles. Pode? Eu tô com um romance muito baseado na minha infância, anos 80, assim, uma coisa meio Stranger Things brasileira, baseado muito em episódios reais, que eu não sabia muito o que fazer com o livro, tá? Agora tô conversando com editoras. A Feira do Livro do Pacaembu foi ótimo para ter propostas. Então tô começando a conversar para sair ano que vem. E aí eu comecei a perceber mesmo que eu tava próximo dos 50 anos, né?
menos de 2 anos para fazer 50 e para fazer 25 de carreira, tal. Então eu falei, queria lançar um livro com 50, fazer uma coletânea de contos, de textos já que saíram em vários lugares, porque eu tenho um livro, né, dos meus 13, eu tenho um livro de contos, que chama Pornô Fantasma, outro título proibido hoje em dia, foi publicado pela Record em 2011. Então, falei, era hora de fazer outro livro de contos, pegar vários contos que saíram de lá para cá, fazer alguns novos. Então, eu tô preparando, assim, o romance tá basicamente pronto, eu tô negociando para publicar no que vem. E agora tô, assim, meio que selecionando os contos e fechando para lançar daqui a 2 anos. Então, eu quero lançar um livro em 2026 e outro em 2027. Complete a frase da Clarice Lispector. Quanto ao futuro... Eu espero que o futuro dignifique o meu passado como sarcástico. Vou ler um trechinho do Viado Assassino. É um diálogo, vou tentar mudar o tom de voz para... Eu nunca leio isso exatamente porque... Fica difícil, difícil. Eu vou tentar fazer sem passar vergonha. É natural na adolescência os filhos quererem contestar os pais, fazer diferente em busca da própria identidade. Eu sempre fui diferente desde criança. Você sempre se achou diferente, mas talvez seja mais parecido com seus pais do que você pensa. Talvez, quando ficar mais velho, vai se tornar exatamente como eles. Muito obrigado. Foi uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Espero que o YouTube entregue este. Esperamos. Olha, nossa trilha sonora especial, você estava esperando, né, Ricardo? Trilha sonora especial para o BE é do Zeca Viana, a música Candongas Não Fazem Festa. Como quem arrebenta a verdade do amanhã. Eliakim Batista é o responsável pelas nossas redes sociais. Obrigado, Eliakim. A Gargamel Produções faz a produção e os efeitos. Rodrigo Costa, Maria Clara, Vinícius Souza e pequeninas criaturas que azulejam o dia, diretamente do bairro do Limão. Esse roteiro infame é meu. E a UBE é a Casa do Escritor Brasileiro. Associe-se e participe do podcast. ube.org.br/associe. Tem mais não, até a semana que vem.